principalmente, como diz aqui o hino, para abreviar a volta dele, que a gente precisa falar com ele todos os dias, que a gente precisa pregar o nome dele todos os dias. E Ana está com a palavra. Bom dia, amada igreja. Amém. É uma honra estar aqui de novo. Eu falo que aqui é minha primeira casa, né? Aqui eu aceitei Jesus, aqui eu dei os primeiros passos junto a Jesus, aqui eu iniciei a primeira infância do meu filho Carlos Miguel. Falo que foi a consolidação, né, de uma família, de uma casa. E é uma honra estar aqui trazendo esse estudo, esse conhecimento para a casa, porque eu falo que a primeira casa a ser impactada com esse conhecimento foi a minha. Porque quando eu pude entender os temperamentos, eu pude entender quem eu sou, quem é o Carlos Miguel, quem é o Lindomar, o Lopes, como é que cada um age diferente. E aí a gente iniciou esse trabalho de compreensão dentro de casa. Então, eu queria já iniciar aqui, pode colocar o primeiro, que eu quero apresentar para vocês esse livro aqui. Eu não sei se todos conhecem. Esse livro eu falo que é um livro transformador e eu incentivo a vocês a lerem, porque é um livro que tem base bíblica. Então, estudo de temperamento não é um estudo sem base bíblica. Foi escrito por um pastor norte-americano. E é muito lindo que ontem eu estava falei assim, não, deixa eu levar mais alguma coisa desse pastor. Quando ele escreveu a primeira edição desse livro, ele estava com 45 anos. Isso é para mostrar para a gente que não tem idade para a gente começar a ter conhecimento, ter aprofundamento, conhecer e trazer transformação. E quantas pessoas e quantos ministérios foram transformados. E aí eu coloquei ali que a primeira edição foi em 1971. Então, é um conhecimento muito antigo. Eu falo que como a gente fica... E eu falo isso por mim, que quando eu fui ver essa questão desse estudo de 1971, o primeiro livro, eu falei, gente, como esse conhecimento não chegou em nossas mãos? Quantas coisas, quantos impactos poderiam ter sido evitados junto a esse conhecimento? Ele faleceu em 2016 com 90 anos. Então, olha só, ele viveu 45 anos de uma obra, e ele tem outro livro que eu falo que está no meu checklist para ler, que ele fala muito sobre a questão dos fins dos tempos também. Então, eu aconselho a estar aprofundando dentro desse livro. Hoje, o que eu vou fazer com vocês aqui eu vou dar aquele start. Olha, procure mais informações, procure mais conhecimento junto a isso para vocês e, consequentemente, vocês vão iniciar uma leitura do outro também. Tá? Então, todo mundo aqui recebeu uma folhinha. Esse é um teste. Vocês vão responder na linha horizontal. É 1. Vai ter coisas assim que você vai falar assim, Ana, mas olhando aqui, eu tenho essas duas reações. Qual é a sua primeira? Temperamento se diz da sua primeira iniciativa. Quando você age, qual que é a sua primeira atitude? Qual a sua primeira função no agir aí? Tem alguma folhinha sobrando aí? Só para me acompanhar. Está sobrando? Então, igual aqui na primeira linha, metido, autoritário, tímido, omisso. Nessa linha aí, qual que é a sua primeira? Quando acontece uma ação, quando acontece algo, qual que é a sua primeira reação? Você fica metido, fica aquela postura, eu sei tudo, ou você se torna assim, eu sei, autoritário. A minha verdade é a verdade absoluta, e esse é um autoritário. Mesmo ele estando errado, aquilo se torna verdade para ele. O tímido, não vou meter nisso. O omisso, nem tenta entrar na situação. Tá? Então, dentro dessa... Vocês vão respondendo na horizontal aí. Vamos seguindo na horizontal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar para me tirar a dúvida. Está todo mundo com caneta? Isso, só um xizinho. Vocês vão marcar, só para vocês terem aí. Porque isso vocês vão estar levando... E aconselho a fazer também com o pessoal de casa, entendeu? Que esse conhecimento não fica só para vocês, não. Chegue em casa, porque vocês vão compreender que muitas das atitudes que vocês tomam estão ligado no seu temperamento. E por que eu falei desse livro aqui?
Porque é uma verdade que o que vocês vão apresentar aqui, ele é transformado através de Cristo Jesus. É algo que eu tenho falado, não é porque assim, Ana, eu tenho um temperamento tal, por isso eu ajo desse jeito. Não, você sabe que eu vou colocar aqui pontos positivos e pontos negativos. Então, seus pontos negativos, aqueles pontos que te traz transtorno, você tem que buscar em Deus para melhoria. Você tem que ser transformado. Não é ficar naquela caixinha, eu nasci assim e vou ficar assim, não. Tranquilo? Não, todos eles. Eu vou fazer todos eles, gente. Querem fazer o somatório no final. Dia a dia. No dia a dia. Seu dia a dia. No dia a dia. Aí você escolhe uma aqui. Isso. Aí vocês vão fazer toda e no final a gente vai fazer o somatório, para ver qual o temperamento. Hoje, pelo menos, vocês vão sair daqui sabendo o temperamento de vocês. Hã? Olha, não, qual que é o primeiro? Vai ter coisa que a gente vai melhorar, entendeu? Tem várias personalidades, se você bipolar e Você bipolar. Depende do dia que você acorda. Depende do ciclo. hoje, com a minha maturidade, ao longo dos anos, eu já sinto que eu não sou comum. Sim, é essa transformação. É essa transformação. Muita coisa eu sei que Quando a gente tem consciência da onde que está ali, você começa, espera aí, eu estou reagindo por isso, então eu tenho que melhorar, eu tenho que transformar. Isso você vai modificando. Isso é bom, isso é bom. E como eu sei. Colérica da vida? Mal dos coléricos.
maioria já acabou? Vamos lá. A primeira coluna é sanguíneo. Coloca aí em cima, sanguíneo. A segunda coluna, colérico. A terceira, melancólico. E a quarta, fleumático. Agora vocês fazem o somatório da coluna e vê lá embaixo a maior pontuação. Fleumático. Fleumático. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Faz o somatório aí. Agora eu vou explicar cada um. De grau. Irônico. Quantos coléricos tem na casa? Levanta para a mão. Quantos coléricos? Na coluna ali deu o maior número de colérico. Colérico. Quantos sanguíneos? Sanguíneo. Quantos melancólicos? Melancólicos. Quantos fleumáticos? Fleumático. A casa está bem. Então, vamos começar? Pode começar aí, Ju. O temperamento, o caminho das relações mais conscientes e saudáveis. Tá? Pode passar. O estudo do perfil comportamental com base nos temperamentos é desde a antiguidade de 1798. O filósofo Hipócrates, ele fez um estudo na época a respeito dos líquos corporais. Ele via naquela época que as pessoas tinham reações estranhas, explosões ou muita angústia, e ele começou a estudar o que tinha de diferente. Eu falo que é um estudo bem, porque dessecar, ver quantidade de líquido, fazer mensuração, foi um estudo bem categórico mesmo. E aí ele foi identificando humores líquidos no nosso corpo. A bile amarela, a bile negra, a fleuma, que é no pulmão, e o sangue. Por isso veio essa constituição dos nomes. O colérico é a bile amarela, o melancólico é a bile negra, que fica no fígado, o fleumático é responsável pela fleuma, e o melancólico é a bile negra, o melancólico é a bile negra. Tanto que o colérico e o melancólico têm muitas coisas parecidas, tá? Por isso que as pessoas, às vezes o colérico fala assim, nossa, tem hora que eu estou meio melancólico e tudo, tem a questão do fígado ali. Essa abordagem influenciou significativamente na compreensão dos traços de personalidade. As pessoas confundem muito o temperamento com a questão dos traços de personalidade, tá? Temperamento é líquido, é nível corporal. Tá? Por isso que eu tento ressaltar sempre nas palestras o seguinte, você vai ser transformada. E aí você tendo consciência de como é a quantificação, como é o seu temperamento, você busca essa transformação. Que você sabe ali o seu ponto, o seu ponto de viés de onde você tem que fazer melhoria. Pode mudar. Por que isso é importante? Quando nós conhecemos nosso temperamento, podemos criticar e ter uma programação diferente. O que seria criticar essa programação? Você vai ver ao longo do tempo, eu vou sempre usar o termo do colérico, que ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais visível, por ser mais explosivo. Um colérico, a pessoa que tem muita concentração da bile amarela, ele tende a ser mais explosão. Ele tem de ser mais raivoso. Então, o que acontece? Quando ele tem essa consciência, ele começa a se autoprogramar. A gente está falando de programação mesmo. É falar assim, olha,
A minha programação corpórea é isso, isso, isso. Então, peraí, eu tenho essa programação e eu tenho que modificar ela. Eu tenho que iniciar uma transformação com ela. Por isso, ao longo do tempo, você vai, que a gente fala maturidade, ela acontece que você vai vendo, você vai deixando de fazer. Não é que você deixa, você reprograma a sua estrutura. Pode passar? Vamos falar do lindo colérico. Eu falo lindo porque eu sou uma colérica. É um temperamento ardente, vivaz, ativo, prático e voluntarioso. Pode ser decidido, teimoso. Eu falo que o colérico tem essa teimosia que é muito complicada. E é uma teimosia que, se não for bem trabalhada, destrói um relacionamento. Tá? Como é ativo, estimula os que estão ao seu redor e não cede às pressões. O colérico, ele tem a gente fala uma liderança nata, porque por ele ser teimoso, se ele achar que ele está certo, difícil tirar ele do caminho. Eu brinco que eu falo que o colérico é igual um touro, aquele touro que empaca, que você vai tentar tirar e ele não sai dali, entendeu? Demonstra firmeza nas suas ações e que muitas vezes os leva a alcançar o sucesso. É muito dado às emoções e, por ser pouco analítico, nem sempre percebe as armadilhas do caminho. O que acontece nessa percepção do colérico? O colérico é aquele que cria uma meta e ele vai. Ele é obstinado, ele vai. Se ele vai se machucar, se ele vai passar em cima de alguém, se ele vai, ele vai. Ele focou naquele final dele, ele focou naquela realização dele e ele vai fazer aquilo. E muitas vezes, como é que isso prejudica nas relações? Eu vou falar de um pouco de âmbito de igreja, né? Porque foi coisas que eu tive que transformar, né? Então, o colérico chega numa casa, numa igreja, se ele tiver que fazer uma determinada função, ele vai chegar, ele vai fazer aquilo. E às vezes você passa perto do colérico e fala: oi, tudo bom? Bom dia. E o colérico nem te responde. Não é que ele está de mal com você, é porque ele focou no que ele tem que fazer. Ele está tão focado que ele tem que fazer aquilo que ele não vê nada do lado. E isso dentro de uma casa, e no caso de uma mãe, se a mãe acorda e fala assim: eu tenho que fazer isso, ela vai seguir aquela lista. E às vezes no meio daquilo ali acontece algo que tira totalmente a lista. E aquilo traz um transtorno para o colérico. O colérico perde totalmente o sentido. E aí o que ele faz? Ele explode. Porque ele saiu da lista dele, ele explode. E aí, às vezes, eu brinco muito isso, porque essa explosão é igual é uma dinamite que acontece quando você vê, você falou, você fala: meu Deus, por que eu agi dessa forma? Então, quando você tem consciência que determinadas coisas podem te gerar gatilhos de explosão, o que você faz? Você evita que aquilo chegue. Porque você já sabe a reação da explosão. Então, o colérico tem muito disso, mas ele também tem coisas positivas. Eu gosto de lacerar ele, porque o positivo dele é tão bom que o ruim tem que ser colocado, porque senão ele coloca assim. Não, ele tem sucesso, porque ele atinge a meta dele, é muito organizado nisso, só que ele acaba não olhando as relações. Ele é aquele, eu falo que ele é simbolizado, né, pelo fogo, pela essa velocidade ardente, mas ele se queima e queima os outros. Porque ele não consegue ser aquele docinho. Ele não consegue. Ele não tem, não é dele. Se ele ficar muito perto, ele vai acabar queimando, porque ele vai se... igual exemplo, vamos ver o filme. Deita. Gente, eu podia estar fazendo isso, eu podia estar fazendo aquilo. A cabeça dele está fazendo um monte de lista aqui. Aí você imagina se outra pessoa for um temperamento diferente, for um frio, né, que vocês vão ver lá na frente. Caramba, você não me dá atenção. Não, mas o processamento dele... E aí ele vai ter que começar a lutar com ele o seguinte: ei, pera, eu preciso aproveitar esse momento. Eu preciso parar. Essa lista, ela é importante. Eu preciso fazer isso aqui, porque muitas vezes não é importante. Mas para o colérico, tudo é importante. Tudo se torna urgente para o colérico. Pode passar. E aí eu coloquei, para ficar bem sintático, bem didático ali, força, otimista, prático, líder audacioso, energético, autodisciplinado, leal, muito focado, bravo, ama ajudar o próximo e não suporta vitimismo.
Esse é um viés do colérico. O colérico ama ajudar, mas se ele perceber que a pessoa está sendo vitimista da situação, ele deixa para trás. Fraqueza, ira, sarcástico, impetuoso, dominador, autossuficiente, vingativo, insensível, impaciente, intolerante e vaidoso. Problemas causados, torna-se exigente com os seus, uma pessoa de muito argumento. O colérico consegue. Ele consegue fazer as coisas. Então, a régua dele é muito alta. Ele coloca a régua dele muito alta, que para o outro temperamento, às vezes, seguir, meu Deus. Então, por isso que eu falo que é interessante, porque o colérico vai entender que ele precisa, que muitas vezes isso não é ruim no relacionamento. Porque, às vezes, no outro temperamento que é mais frio, ele vai pegar, ele vai puxar. Mas o outro também vai, ei, calma, não precisa ser tão acelerado. Nem tudo é urgente. Nem tudo é para ontem. Viva o hoje. E isso é importante dentro de um lar, dentro de uma casa, porque, sim, a gente tem que levantar uma régua para ter um parâmetro, para ter uma meta, sim, mas nós não podemos sucumbir por essa régua. Deixar de viver o presente vai ficar só pensando na régua do futuro. E o colérico tem muito disso. E o colérico guarda. Eu falo que um dos grandes defeitos do colérico, dentro do relacionamento, que ele guarda tudo. Tudo. Ele guarda. Se alguém faz uma coisa com ele, ele vai lembrar do que fez, como fez, e está isso. Ele vai lembrar daquilo ali. Lembra da questão da bilha amarela? Ele tem essa questão. Né? Ele é um pouco, essa ira, dessa explosão, é justamente isso. E, às vezes, num outro que você vai ver na frente, que não é de guardar no relacionamento, ele fala assim, como assim? Eu não guardo. Então, vamos passar para o sanguíneo. Quer falar alguma coisa? Ei, quer falar alguma coisa? Sanguíneo. Quando falamos de temperamento sanguíneo, pensamos em sangue quente, vivaz. Esse temperamento é eufórico e vigoroso. Vive no presente, esquece facilmente o passado e não se preocupa com o futuro. O sanguíneo é aquele boa praça. O sanguíneo gosta de conversar, o sanguíneo é de povão, o sanguíneo gosta, o sanguíneo ele é de relacionamento. O sanguíneo gosta. O colérico até gosta, mas o colérico é seletivo. O colérico ele é seletivo no relacionamento, porque, lembra, ele não gosta de pessoas vitimistas. Ele não gosta de relacionar com pessoas que ficam... Não, agora o sanguíneo não. O sanguíneo relaciona com todo mundo. Eu brinco que você vai perceber um colérico chegando, bom dia, bom dia, bom dia. Para ele é muito. Já o sanguíneo, bom dia, tá isso aqui, ele já chega cumprimentando como se fosse a primeira vez que ele chegou, mas ele já se sente em casa. Ele é muito vivaz, ele é muito... Ele é só que ele esquece demais. O sanguíneo esquece, e não é TDAH, é o sanguíneo. Então, se tiver um TDAH junto, é que o negócio complica mais ainda, entendeu? Aí que complica mais ainda, por quê? Porque ele é o presente. Ele é o presente, ele é o hoje. Lembra que eu falei que o colérico é o futuro? O sanguíneo é o presente. Ele não quer saber do amanhã. Amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Entendeu? Eu não sei se eu vou estar vivo. Para que eu vou pensar amanhã? Nem sei se eu vou acordar, então deixa eu viver hoje. O sanguíneo é muito disso. Então, o sanguíneo traz a leveza no relacionamento. Ele traz essa alegria. Porque ele é alegria em pessoa. Entendeu? Ele traz, só que isso, o por esquecer, traz muito transtorno dentro de um relacionamento. Imagina, um colérico e um sanguíneo, junto. O colérico é cheio de regra. O sanguíneo esquece tudo. Nossa, é o conflito em pessoa. Aí o colérico tem que chegar e falar, pera aí, calma, deixa, eu sei que está isso aqui, vamos melhorar, sanguíneo, vamos? Segue essa lista, olha só, sanguíneo, você vai seguir só isso aqui para mim, ó, só isso aqui. Tá? Se fizer isso aqui, está ótimo. Está entendendo como um relacionamento ajuda o outro? Aonde a fraqueza de um, a força do outro, e ali vão se ajustando. Então, isso é importante. E, lógico, o sanguíneo não pode. Lembra que eu falei? Eu sou sanguíneo, então eu sou esquecida. E tal. Não, peraí. Cria, né, a listagem ali. Eu tenho essa dificuldade, então eu vou vencer essa minha dificuldade. Ele traz consigo o otimismo e faz acreditar mesmo nas adversidades. O sanguíneo, ele sempre vê o bom lado da história. Eu falo o seguinte, eu brinco, eu falo sempre assim, quando você estiver triste, procura o sanguíneo para conversar. Procure um sanguíneo, que o sanguíneo você vai contar toda a história, ele vai pegar aquela ponta, e daquela ponta ele vai fazer outra, aí você sai, nossa, é mesmo, o negócio não era tão assim.
Ele tem isso dentro dele, ele consegue trazer. Pode passar. Força, rapidez, alegre, sentimental, empolgado, explosivo, cheio de amigo, criativo, importa com aparência e ama falar. Esse é um outro dado dessa força, mas também pode ser um prejuízo. Porque o sanguíneo fala demais e fala de tudo. Fala, isso, ele fala. Então, os sanguíneos, tomem cuidado. Porque, às vezes, vocês falam coisas que não são para falar. Porque vocês têm a tendência de falar. Porque, como todo mundo é amigo, né? Então, tome cuidado com isso. Isso é um cuidado que precisa ter do sanguíneo. Fraqueza, agitado, turbulento, desorganizado, procrastinador, egocêntrico, exagerado, instável e indisciplinado. Por que indisciplinado? Porque ele não consegue seguir regra. Ele não gosta, a regra é chato. Regra é muito chato, porque a regra entra naquela forma. E o sanguíneo não fica em forma. O sanguíneo é expansivo, ele não vai ficar num quadrado de jeito nenhum, ele não vai seguir uma regra. Então, ele acaba sendo disciplinado e procrastinador, por quê? Porque o amanhã não existe, o presente vive hoje, então eu não tenho programação para amanhã, então sempre ele está deixando o que é para fazer o amanhã, ele não consegue fazer hoje, ele vai passando as suas situações. Problema causado, distração, impulsividade, falta de foco, falta de organização, dificuldade com lidar com tarefas monótonas. Eu brinco, quando eu falo em questão até de empresas, que o sanguíneo é um bom vendedor. O sanguíneo é aquele que vende tudo, porque ele sabe falar, ele consegue abraçar, ele consegue envolver. Só que esse é o cuidado, ele tem que tomar muito cuidado porque ele não aceita essa questão monótona. Então, às vezes, aquelas monotonias de casa, acorda, faz, ainda mais para a dona de casa. A gente, dona de casa, parece que todo dia a gente faz a mesma coisa. Todo dia acorda, prepara o café, isso, aquilo, tal. Aí, às vezes, no final do dia, você está assim, gente, eu estou fadigada, eu estou cansada. Por quê? Então, muda alguma coisa, muda as coisas da casa, muda as louças, faz algo diferente. Cria. O sanguíneo ele tem essa criatividade, então cria dentro do seu monotonismo uma criatividade. Porque senão, no final do dia, você vai estar cansada mesmo. Porque aquilo não é o seu padrão, não é a sua programação. Pode passar. Melancólico. Esse é um temperamento analítico, abnegado e perfeccionista, o que faz admirar pelas artes da natureza. O melancólico é altamente analítico. Uma das forças do melancólico é analítico. Você quer observar e saber toda a linha de pesquisa, o que a pessoa falou, igual o melancólico, ele vai chegar numa reunião, ele vai sentar no canto, mas ele está analisando todo mundo. No final, você pergunta para ele qual foi o relatório. Ele vai te dar relatório bonitinho, porque ele é altamente analítico. Só que, lembra que eu falei que eles têm uma semelhança, tanto o colérico quanto o melancólico, ele se torna um pouco vingativo. Está ali? Ainda não, está na frente. Outras vezes, ele fecha o dedo do caramujo e chega a ser hostil. O melancólico, ele tende a se fechar muito. Porque lembra que eu falei que ele é analítico? Ele vai passar por uma situação. Ele vai se fechar para analisar aquela situação, para ruminar aquela situação, para depois chegar para você. Às vezes nem chega para você, porque ele já passou, já resolveu com ele dentro dele, ele nem passa. E isso para a mãe é muito complicado, aí eu vou falar porque o meu é melancólico. Gente, é um sofrimento. Porque você vê que a criança está com problema, você sente que a criança está com problema, mas a criança está na fase dela de processamento, ela está analisando. E não adianta a mãe, se querer ser pé de cabra, tentar abrir, que ele não vai abrir. A gente precisa respeitar o processamento dele. E quando ele sentir bem em passar, ele vai chegar e vai falar, lembra às vezes o negócio passou 3 meses. Lembra daquele dia que aconteceu isso, que eu cheguei chateado? Era isso. Aí você olha e fala assim, meu Deus, você ficou 3 meses ruminando isso para falar isso? Mas ele precisa fazer isso dentro dele. Ele precisa se fechar, se isolar, para ele compreender o que está acontecendo. Por que ele reagiu, por que ele fez, ele precisa ter isso. Então, o melancólico, ele tem, e isso é conflitante dentro de uma casa.
Que, de repente, você... E o melancólico é legal porque ele também relaciona. Muitas pessoas acham que o melancólico não é de amigos. Ele é de amigos também, como o colérico, muito menos ainda, mas poucos amigos. Ele prefere aquela zona de controle. E o melancólico, você vê muito assim, às vezes, quando ele está com os amigos dele, ele brinca, ele ri, ele parece outra pessoa, parece quase um sanguíneo. Aí você sai com o melancólico, ele se fecha. Ué, mas peraí, é duas pessoas? Lá você estava rindo, brincando, e aqui comigo você sai e você se fecha? Não. Aquela é a área de segurança dele. Ali ele pode ser quem ele é. Ali ele pode rir, ele pode brincar, ele pode falar besteira e ninguém vai o julgar. Como ele é analítico, ele acha também que todo mundo está analisando ele. Então ele vai sair, ele vai, opa, as pessoas estão me olhando, as pessoas estão me percebendo. Ele se fecha. É normal. É normal do melancólico fazer isso. Então a gente, como mãe, como pai, muitas vezes não entende. Poxa, mas o garoto está com um colega, está rindo, brincando, tal, entra dentro de casa com a família, não cumprimenta ninguém, fica dentro de um quarto, não quer falar com ninguém. É dele. Às vezes, o contexto ali dentro, familiar, parental, né, que eu falo mais agregado, não dá um certo conforto, uma segurança para ele poder falar. Então, é aonde ele também precisa entender que as relações precisam ser também com outras pessoas. Ele não pode ficar somente nessa área de controle dele. Ele precisa relacionar, não precisa ficar nem todo o tempo dentro do caramujo, né? Pode passar. Força, pensa muito, perfeccionista, ama solitude, introvertido, amigo, ama planejamento e possui poucos amigos. Fraqueza, pessimista, desconfiado, suscetível, vingativo, mal-humorado, crítico, teórico e não sociável. Esse não sociável é exatamente isso que eu coloquei, tá? Espera muito das pessoas em troca do que fazer, pode entrar em atrito com opinião contrária. Da mesma forma como um colérico, o melancólico, ele é de uma posição, de uma verdade muito forte dentro dele. Porque como ele analisou, como ele viu todo o pró e o contra, ele chegou numa verdade que aquilo ali ninguém tira dele. Então, ele acaba sendo um pouco... Aí, às vezes, o pessoal fala assim, parece muito, né? O colérico fala assim, parece muito. Porque é justamente isso. O que muda só realmente é essa questão que o colérico consegue fazer um pouco mais de amizade do que o melancólico. O melancólico é mais restrito ainda. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Por quê? Porque a tendência da nossa programação corporal é exatamente entrar nesses padrões. O melancólico ele é muito pessimista. Ele deixa de fazer as coisas por ele analisar tanto, e aí, quando chega na tomada de decisão, já perdeu o tempo de ação. Quando ele chega na tomada de decisão, ele já analisou, ele já viu o pó e contra, quando passou o tempo. Então, melancólicos começam a observar se esse pessimismo de não realizar algo é realmente porque algo realmente é preocupante ou é uma programação. Lembra? Sempre, gente. Junta a Cristo Jesus para ajudar nessas transformações. Não tem como. Não tem como. É perguntar mesmo para ele ajudar a gente nessa parte aí. Pode passar. Vamos falar do fleumático, o diplomata. O fleumático é o diplomata, é o que não gosta de briga, é aquele que evita a briga de qualquer jeito. Geralmente ele é calmo, frio, equilibrado, torna sua vida tranquila, sem grandes preocupações. O fleumático ele não gosta de confusão, então ele evita o máximo, e esse evitar o máximo também ele não se posiciona. O problema do fleumático ele não se posiciona em situações. Por fugir disso, por fugir de uma tomada, ele sempre vai deixando para depois. Raramente explode em risada ou demonstra raiva. Ele consegue fazer os outros rirem, mas quase nunca esboça um sorriso. Ele brinca, ele é diplomático, ele é aquele... Eu falo que é aquele bom condutor de uma conversa. Ele sempre olha os dois parâmetros, ele consegue conviver, mas ele mantém ali uma centralidade muito grande. Costuma dizer que alguém deveria fazer alguma coisa, mas ele mesmo não toma iniciativa. Eu falo que esse é um grande problema do fleumático. O fleumático, ele é aquele assim, vamos colocar dentro de uma casa. Tem que trocar o chuveiro. Tem. Aí a colérica, vamos colocar aí, a esposa colérica vai lá, já comprou o chuveiro. O chuveiro está aqui, meu amor. Está aqui, troca. Aí o fleumático, tá, eu vou trocar. Passa uma semana, o chuveiro está lá. Troca. Eu vou trocar. Eu não falei que eu não vou trocar, eu vou trocar.
Mas ele vai trocar quando ele achar que aquele dia ele acordou bem para mexer com a parte. Está entendendo? Porque ele vai olhar assim, não, para que eu vou fazer isso? Eu vou mexer agora, tem que trocar lá o registro, está na hora do almoço. Não, deixa, amanhã eu faço. O fleumático tem muito disso. E isso é muito preocupante dentro de um relacionamento, porque, às vezes, a colérica não tratada, ela explode, aí pronto. Aí o fleumático fica com raiva, agora que eu não vou fazer mesmo. Aí pronto. Instalou-se o caos dentro de casa. Não, Aí já instalou o caos. Aí um filho melancólico, o filho olha assim, esses dois estão brigando, eu vou entrar dentro do quarto e não falo com ninguém. Pronto. O caos geral dentro de casa. E eu falo isso, sabe por quê? Porque esse era o caos da minha casa. Eu sou uma colérica, o meu filho melancólico, meu marido fleumático. Pensa. Do caos generalizado. Aonde eu tive que parar, dar aquele passo para trás e falar assim com o fleumático. Eu preciso que você faça isso hoje. Mas é hoje, eu preciso hoje por causa disso, disso, disso. Eu preciso que você faça. E muitas vezes o fleumático ele não vai fazer, e está tudo bem, meu Deus do céu. Meu pai, ele é fleumático, eu preciso entender. Mas é isso. Está conseguindo entender, gente? Como é que a gente começa? Aí, quando eu vou começando, aí eu já passo... Nego, olha só, você sabe que eu sou uma colérica, eu estou a ponto de explodir. Por favor, troca isso, pelo amor de Deus. Aí pronto, ele fala assim, não, chegou no teto, eu tenho que ir lá trocar. Então, você consegue entender como é que eu mostro a minha limitação? Eu mostro, eu consegui transformar, consegui. Mas chega no momento que a programação ela pode vir. Então, me ajuda para não sair da minha programação que eu estou tratada, não. Então, a gente começa a ter isso, vai trazendo um equilíbrio para dentro de casa. A gente vai trazendo o equilíbrio, que a gente vai compreendendo o outro e trazendo a empatia. Pode passar? Fleumático. Prático, ama ficar sozinho, perdoa fácil, observador, tolerante, não gosta de briga, eficiente, bom ouvinte. Fraqueza, avarento, temeroso, indeciso, procrastinador, preocupado e egoísta. Ele pensa muito nele e muita coisa. Problemas causados. Através das suas piadas, não se esforçam para realizar suas tarefas em um ritmo satisfatório. Ele tem um ritmo dele. O fleumático tem o ritmo dele. E, normalmente, é totalmente diferente do ritmo do colérico, principalmente. O colérico, eu falo, é o touro selvagem, que passa por cima de tudo. O melancólico se esconde. E o sanguíneo que não está nem aí com a vida, e vamos embora, que a vida é boa demais, vamos divertir, que está tudo bem. Eu vou fazer uma dinâmica aqui para tentar correlacionar esses temas todinho. Miguel, traz uma cadeira, por favor. Coloca aqui no corredor. Onde você quiser. Onde você quiser. Melancólico, você observou? Aonde você quer? Não, está isso aquilo. Eu vou colocar aqui. Melancólico. Se fosse um colérico, como é que ia fazer? Colocou, levantar e colocar aqui no meio. O corredor é isso tudo aqui, não é? Ia colocar ali, acabou. Qual foi o comando? Pega uma cadeira e coloca no corredor. O corredor está lá no final. Eu vou perder tempo de vir até aqui? Nada, eu vou colocar lá, o comando foi esse. O sanguíneo vai pegar a cadeira, colocar ali no meio, e se não, até sentar na cadeira, falar assim, é para sentar aqui? O fleumático vai falar assim, peraí, cadeira no corredor, alguém vai cair. Para que você está colocando isso? Vou colocar não. Desnecessária essa cadeira no corredor, tem vaga para todo mundo, para que você quer ela colocar? O mesmo comando para 4 situações diferentes. Consegue entender? E aí, muitas das vezes, a gente fala assim, e se olhar, está na mesma linha, ó. Está na mesma linha. Quando eu falo que é programação, isso está aqui, ó, está dentro da nossa cabeça. Por isso que a gente tem que se conhecer. Porque se a gente não se conhece quem nós somos, a gente não consegue transformar. E aí, ao longo do tempo, isso vai vadigando dentro do relacionamento, que você não se compreende, você não se conhece, como é que você vai conhecer o outro?
Aí vamos passar para o lado das crianças. Imagina uma criança colérica, com um irmão melancólico. Olha que casamento, que criação linda. Você tem uma criança altamente explosiva, que quer tudo, eu que mando, eu que faço. E o melancólico que fica assim, não, ele tem que ir. E você tem que trabalhar os dois de maneiras diferentes. Porque você não pode segregar nenhum dos dois. Você não pode tirar a vitalidade do colérico, mas você tem que ensinar uma criança a trabalhar que não, olha só. Você tem que acalmar aí, as coisas não são dessa forma. Você tem que respeitar o outro. Você pode estar até certa, mas você tem que respeitar o outro. Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue, e isso é para tudo. Para tudo. Eu falo para vocês, quando vocês saírem daqui, começa a olhar as pessoas assim, poxa, peraí, isso aqui tem mais cara, então a reação vai ser essa forma. A reação de um fleumático é mais diplomático. E assim, até isso também, converse, tenha pessoas com qual você pode abrir. O fleumático ele é ótimo para conversar. Ele é ótimo, porque ele consegue ver lados que o colérico, o sanguíneo e o melancólico. O melancólico também é bom de conversa, que é bem analítico. Mas ele vai analisar tanto que, às vezes, a conversa fica sempre um pouco para depois do que você quer. O fleumático ele vai conseguir te dar uma resposta mais rápida. Se for algo dentro de mais análise por melancólico, ele vai até assim, não, tudo bem, deixa eu pensar primeiro, depois eu te dou essa resposta, que ele precisa processar. Alguém tem alguma dúvida a respeito dos 4? Um para prevalecer. O que acontece é o seguinte, você pode, ao longo da tua vida, observar, e foi igual eu gosto da Silvana, que eu era mais de uma forma, até quando ela falou, eu falei, brinquei colérica, né? E ao longo do tempo, a maturidade, o aprofundamento junto com Deus, isso tudo foi transformando e hoje assemelha-se ao transformado, tá? Então, tende muito isso, tende. Mas você tem um. É o que é o predominante. Eu brinco que eu falo assim, que ainda mais quando são os fortes, né? No caso, o seu seria o quê? Um quente, quente, frio? Sanguíneo. O sanguíneo é muito fácil, porque o sanguíneo é o falador. Se você gosta de comunicar, se você gosta de estar com as pessoas, o sanguíneo é aquele que gosta de estar com as pessoas. O sanguíneo gosta de estar com as pessoas. Ele gosta, ele tem necessidade disso, de relacionamento. O sanguíneo ele tem essa necessidade, então isso é muito fácil. O colérico ele gosta, mas nem tanto. Ele tem seus momentos de ficar ali no canto, por isso que eu falo que assemelha muito com o melancólico ali. De ficar mais. Mas o sanguíneo não, o sanguíneo gosta. Ele tem essa necessidade de estar junto, de fazer movimento, de estar com pessoas. Por isso que o sanguíneo ele traz essa leveza. Consegui tirar a dúvida? Mais alguma? Então vamos passar, Ju. Aprofunde no entendimento. Compreender o temperamento é um passo importante no autoconhecimento. Gente, isso que eu estou fazendo aqui hoje com vocês é só uma pontinha. É só uma pontinha. Aprofunde nisso. Tanto para vocês, quanto também para as pessoas no qual vocês convivem. Transforme-se. Eu falo para vocês, um temperamento transformado se torna uma potência. Por quê? Porque é exatamente aquilo que te faz diferente. Você consegue transformar aquilo, você consegue aprimorar aquilo vai se tornar uma válvula motriz gigantesca dentro de você. No coletivo, especialmente na família, fortalece os vínculos e gera empatia e respeito às diferenças. Compreenda, cada um é diferente. E fora isso, aí tem outras coisas dentro do autoconhecimento e tal, tem muito mais coisa. Isso, igual eu falei, a pontinha de vocês se conhecerem. Procure saber quem vocês são. Sabe? Procure saber a história de vocês. Isso é importante. Eu falo que quando a gente lê lá os Antigos Testamentos, as pessoas falavam-se da história dos seus familiares. Eu falo que é muito triste hoje a gente não ter tanto isso mais dentro das nossas famílias. Contar as nossas histórias, contar a sua história, contar também a sua transformação. Eu era assim, mas junto a Cristo eu modifiquei, hoje eu estou assim, que consequentemente daqui a um tempo eu já não serei mais aqui. A vida é essa.
mas para que vocês tenham esse ponto. Hoje você está. Então, isso que eu tenho, que às vezes eu explodo, e às vezes aí eu sempre coloco isso da questão do colérico. O colérico sofre muito dessa explosão, essa ira que explode, quando vê, já fez, já queimou todo mundo, e inclusive ele fala, gente, como é que eu faço? Controla. Se fecha dentro do quarto, né? Eu fecho dentro do quarto, eu lembro uma vez, eu falo que experiências são importantes para vocês testificar isso. Uma vez o Miguel fez algo, né, negócio de concurso, que ele não foi fazer prova. E a tia Sueli ligou para mim e falou, minha filha, e aí, o Miguel foi fazer a prova? Que prova? A prova foi ontem. Eu falei, não acredito. Você imagina, né? Uma colérica, aquilo começou a explodir. Eu só liguei para casa e falei, olha só, eu não vou almoçar em casa. Eu vou ficar no consultório. Fechei a porta, eu vou ficar no consultório, que eu preciso processar isso tudo dentro de mim. Por quê? Porque eu ia explodir. E eu estaria na minha razão. Porque eu paguei a prova para ele fazer o concurso e ele não foi. Mas eu perderia a minha razão na hora que eu explodisse. Então, o que eu fiz? Para eu não perder a razão, para eu poder ser aquela mãe de sentar, calma, eu me tranquei para processar tudo. Está entendendo? Que aí você consegue falar adequadamente com a pessoa. E a pessoa consegue ouvir você. No momento de explosão, você fala e a pessoa não computa o que você está falando. Então, você não ensina. Então, compreender quais são os seus pontos fracos é necessário para que você possa ser, sabe, pontual no que você precisa. Pode passar? Entender o temperamento é abrir espaço para o respeito, fortalecer os laços e transformar o lar em um ambiente de paz e crescimento mútuo. Então, que vocês possam cada vez mais crescer com esse material, cada vez mais ter essa compreensão de quem vocês são, quais são as dificuldades, quais são as forças, e cada vez mais aprimorar isso. Tá bom? Muito obrigada.